Fala, craque. O assunto de hoje cresceu no noticiário porque mistura notícia quente, bastidor, contexto, leitura técnica e impacto direto no ambiente do clube ou da competição. Neste vídeo eu vou organizar o que aconteceu, o que isso muda de verdade e como essa história pode mexer com os próximos dias do futebol. Não li só manchete. Tem detalhe, tem pressão, tem contexto e tem uma leitura que pode mudar a forma como você enxerga esse caso. Bloco 1. Virou minha casa, Thiago Mendes dá razão ao voto de confiança de Renato e vira referência do Vasco. O ponto principal aqui é o seguinte, Thiago Mendes voltou a ser decisivo pelo Vasco. O volante fez o gol da vitória do time na vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense, neste domingo, em São Januário, em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das primeiras mudanças de Renato Gaúcho foi colocar a faixa de capitão, anteriormente usada por Léo Jardim, em Thiago Mendes. O argumento do treinador foi que o objeto seria melhor utilizado por um jogador de linha pela proximidade com o árbitro. A mudança também trouxe uma nova personalidade a Thiago, que assumiu o papel de liderança dentro e fora de campo. Thiago Mendes em Vasco X Atlético, foto, André Durão, não sou cria do Vasco, não sou da base do Vasco, mas isso virou a minha casa. Eu tenho que honrar o manto que estou vestindo. Desde que cheguei aqui eu pensei em conquistar algo para o torcedor. Penso que estou no caminho certo. Estou trabalhando para que no final eu seja coroado com um título com essa camisa, afirmou no intervalo do jogo. Desde a chegada de Renato, o camisa 23 contribuiu com 4 gols e uma assistência. Das bolas na rede, 3 foram decisivas, decretando a vitória para o time. Assista tudo sobre o Vasco no GE, na Globo e no. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Bloco 2. Análise. Vitória do Vasco retrata a eficiência de Renato para pontuar mesmo em atuações sem brilho. O ponto principal aqui é o seguinte, foram necessárias 15 rodadas, mas o Vasco, enfim, não sofreu gols na atual edição do Campeonato Brasileiro e fez o importante dever de casa ao vencer o Atlético PR por 1-0, na noite do último domingo, em São Januário. Um jogo que retrata a capacidade de Renato Gaúcho de pontuar em duelos difíceis, mesmo sem grandes exibições. Um dado curioso também mostra a importância de uma defesa de 30 gols sofridos em 29 jogos no ano finalmente não ser vazada. O Vasco não conseguiu uma vitória pelo placar de 1-0 em incríveis 397 dias, ainda com Fábio Carille, que conseguiu o resultado diante do Puerto Cabelo, no dia 8 de abril do ano passado. Renato Gaúcho em Vasco X Atlético, foto, André Durão foram 3 pontos cruciais em um campeonato brasileiro achatado, marcado por um equilíbrio impressionante na pontuação. A equipe vascaína chegou a entrar na zona de rebaixamento ao longo da rodada devido à combinação dos resultados, mas o triunfo jogou para perto da zona de classificação para a Comebol Libertadores. Cada ponto é muito valioso. E aparecem com Renato, que ostenta uma pontuação de G4 desde sua chegada ao clube. O aproveitamento contra os 5 primeiros colocados é ainda mais impressionante. Agora, são 4 vitórias e um empate na atual edição do Campeonato Brasileiro. O jogo apesar dos sustos na reta final, o resultado foi justo. Renato escolheu Spinelli para a vaga de centroavante para ter maior presença de área e força na bola aérea ofensiva contra um Atlético bastante desfalcado no Rio. O plano quase deu certo logo nos primeiros minutos, em que o Vasco se impôs e produziu boas oportunidades. A melhor justamente encabeçada a queima-roupa do argentino, defendida pelo goleiro em cima da linha. Time do Vasco posado contra o Atlético, foto, André Durão. O time manteve um bom ritmo de construção ao longo do. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Renato mira Libertadores e elogia Vasco após vitória, esse tesão que o torcedor quer ver. O ponto principal aqui é o seguinte, de 2 pontos da zona de rebaixamento para o 8º lugar. A vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, neste domingo, em São Januário, fez o Vasco dar um salto significativo na classificação do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho valorizou a subida no Brasileirão em entrevista coletiva. Fizemos um bom jogo desde o início. Criamos, tivemos a vontade de vencer que tanto peço para eles, não demos chances para o adversário, conseguimos com muita entrega sair da zona perigosa. Demos um salto na tabela, analisou o treinador. Com 20 pontos, a ordem de Renato é clara, olhar para a parte de cima da tabela. Para o treinador, o objetivo do Vasco é brigar por vaga na próxima Comebol Libertadores. Quanto ao nosso torcedor, o torcedor está vendo. Onde eu vou eu recebo os parabéns pelo que estamos fazendo, mas a entrega deles também está sendo fundamental. Sempre comparecendo e incentivando. Quando eu cheguei eu disse que queria, no mínimo, meu grupo com muito tesão, então eu não vou cansar de repetir essa palavra. É essa entrega, esse tesão que eles estão tendo dentro do campo que o torcedor quer ver, afirmou. Contra os 5 primeiros colocados tivemos 4 vitórias e um empate, mas não podemos ser Robin Hood. Tirar dos grandes e entregar, com todo respeito, aos pequenos.
Então a gente tem que dar essa sequência de bons resultados para que a gente possa brigar, a partir do segundo turno, por coisas maiores no campeonato. Tem que pensar grande, pensar, no mínimo, em Libertadores. Para isso precisamos dessa sequência, completou. Até aqui, o Vasco derrotou o Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Atlético, 4 dos 5 primeiros colocados, e empatou com o Flamengo, vice-líder. Contra os times que estão na zona de rebaixamento, empatou com Remo e Chapecoense e foi superado pelo Mirassol. O Vasco volta aos gramados na. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Vasco entra em campo com QR Code na camisa, veja o que significa. O ponto principal aqui é o seguinte, o Vasco entrou com um QR Code no local do patrocinador Master para enfrentar o Atlético Paranaense na noite deste domingo, em São Januário, em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O código representa uma série de prêmio para os torcedores. A ação é uma homenagem do clube ao aniversário de 10 anos do programa de sócio-torcedor. Ao escanear, a pessoa terá acesso a diferentes prêmios. Os exemplos são passeio a São Januário, ida camarote e turno CT. Cada camisa de um jogador traz uma ação diferente. Spinelli em Vasco x Atlético, foto, André Durão. Isso será repetido contra o Paysandu, na quarta-feira, no jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil, em São Januário. Ainda sem um patrocinador Master fechado, o Vasco optou por essa nova campanha para tentar promover o passeio ao estádio de uma forma diferente. É a primeira vez que o clube utiliza um QR Code no próprio uniforme para tentar promover alguma coisa. A diretoria chegou a ter negociações avançadas com a Sporting Bet para assumir a parte principal da camisa, mas divergências internas quanto aos valores travaram o acerto. Assista tudo sobre o Vasco no GE, na Globo e no. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Fechando o quadro geral, a história cresce porque soma 3 camadas ao mesmo tempo, fato forte, repercussão imediata e implicação futura. Esse é o tipo de pauta que muda a conversa do torcedor, pesa no bastidor e pode alterar o rumo da temporada se for mal gerida. E por isso ela precisa ser lida com mais profundidade, e não só pela manchete solta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse caminho? O clube está fazendo certo ou está acumulando erro? Comenta aqui, se inscreve no Fala, craque. E segue com a gente, porque tem vídeo novo todo dia e o próximo assunto já está na mesa. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais. Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante, quando a notícia fica grande desse jeito, ela passa a influenciar ambiente, mercado, narrativa e expectativa. Isso aumenta a pressão sobre os protagonistas e faz cada nova informação valer ainda mais.
Por isso, acompanhar os próximos passos é essencial para entender o tamanho real da história. Tem mais uma leitura importante.